Ela era apenas uma faxineira, com algumas moedas no bolso e um sonho guardado no coração. Ele, um milionário frio que nunca tinha tempo para nada além de negócios. Quando um homem a humilhou publicamente por pagar com moedas, o milionário fez algo inesperado que mudou 2 vidas para sempre. Uma história que vai te emocionar e te fazer acreditar que o amor supera qualquer diferença social. E você? De onde está assistindo esse vídeo? Comenta aí embaixo sua cidade. Se gostou dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. O cheiro de produtos de limpeza já havia se impregnado nas mãos de Bianca. Não importava quantas vezes ela as esfregasse com cremes baratos ou as mergulhasse em água morna antes de dormir. Aquele odor persistente lembrava-a constantemente de sua condição. Aos 28 anos, ela percorria os corredores amplos da Medeiros Incorporações com o carrinho de limpeza, sempre atenta para não interromper reuniões importantes ou derramar água no piso reluzente que refletia os rostos apressados dos executivos. O relógio digital no saguão principal marcava 19h32. A maioria dos funcionários já havia partido, deixando para trás xícaras sujas e papéis amassados que contavam histórias de um dia estressante. Bianca ajeitou os cabelos cacheados presos num coque improvisado e respirou fundo. Seus músculos doíam, mas o turno só terminaria às 21h. "Posso limpar sua sala agora, senhor?" perguntou, batendo suavemente na porta entreaberta do escritório principal. Arthur Medeiros ergueu os olhos dos documentos que analisava. Alto, com feições marcantes e um olhar analítico que parecia atravessar qualquer pessoa. Ele era conhecido por sua frieza calculista, que transformara uma pequena empresa familiar em um império. Aos 35 anos, comandava mais de 200 funcionários com a mesma precisão com que ajustava o nó de sua gravata todas as manhãs. "Entre", respondeu secamente, voltando a atenção para a tela do computador. Bianca entrou silenciosamente, como sempre fazia. Arthur raramente notava sua presença, mas ela o observava discretamente enquanto limpava. Via a tensão em seus ombros, as rugas prematuras de preocupação, os suspiros cansados quando acreditava estar sozinho. Atrás daquela fachada de poder, havia um homem solitário. Em casa, num pequeno apartamento na periferia da cidade, Rafael, de 16 anos, esperava pela irmã. Desde que seus pais morreram num acidente 5 anos atrás, Bianca assumira o papel de mãe e pai. As contas se acumulavam, mas ela jamais permitiu que o irmão sentisse o peso total daquela responsabilidade. Entre 2 empregos e cursos gratuitos online, ela construía diariamente um futuro onde as mãos não cheirassem a produtos químicos. Quando o celular vibrou em seu bolso, com uma mensagem de Débora, sua melhor amiga, Bianca quase derrubou o balde. "Não desmarque dessa vez. O cara é incrível e você merece uma noite só para você. Amanhã, 20h, na lanchonete." "Estrela, já está tudo combinado." Olhou para suas próprias mãos ásperas. Quanto tempo fazia desde que alguém a convidara para sair? Será que merecia mesmo aquele momento? "Algum problema?" A voz grave de Arthur a surpreendeu. Ele a encarava com uma expressão indecifrável. "Não, senhor, desculpe, já estou terminando." O que ela não sabia era que aquele encontro às cegas mudaria para sempre o rumo de 2 vidas aparentemente incompatíveis, começando por um punhado de moedas e uma humilhação, que se transformaria no primeiro capítulo de uma história inesperada. O sábado amanheceu com um céu descorado, nem azul nem cinzento. Bianca acordou antes do despertador, com uma ansiedade que não sentia há anos. Preparou o café reforçado para Rafael e separou o pouco dinheiro que tinha guardado para emergências. Entre contas pagas e necessidades atendidas, sobraram apenas algumas moedas e poucas notas que chacoalhavam solitárias no saquinho de pano que sua mãe usava para guardar economias. "Você está linda", afirmou Rafael, observando a irmã experimentar pela 3ª vez o único vestido decente que possuía. Um simples modelo azul marinho comprado em promoção há 2 estações. "Acha mesmo? Não parece simples demais?" Bianca ajustou o tecido, tentando disfarçar o pequeno remendo na costura lateral. "Parece você. E isso é mais que suficiente."
As palavras do adolescente aqueceram seu coração. Rafael sempre teve essa sabedoria que não combinava com sua idade, talvez resultado de crescer rápido demais. A lanchonete Estrela ficava no centro da cidade, um estabelecimento despretensioso com letreiro piscante e mesas de fórmica. Não era elegante, mas estava dentro do orçamento. Bianca chegou 15 minutos adiantada, as mãos suando frio enquanto escolhia um lugar próximo à janela. O saquinho de moedas pesava em sua bolsa, tanto pelo valor material quanto pelo simbolismo. Era tudo o que tinha até o próximo pagamento. Às 20h10, Marcelo entrou. Débora havia mencionado que ele trabalhava no mercado financeiro, mas esqueceu de mencionar seu ar de superioridade. Alto, com cabelos perfeitamente alinhados e um relógio que provavelmente custava mais que 6 meses de salário dela, ele escaneou o local com uma expressão de desagrado antes de localizar Bianca. "Você deve ser a amiga da Débora", disse sem estender a mão. Seu olhar percorreu o vestido simples de Bianca com um julgamento evidente. "Bianca, prazer em conhecê-lo", respondeu ela, sentindo imediatamente que aquela noite seria mais longa do que imaginava. Os primeiros minutos foram preenchidos com um silêncio constrangedor, quebrado apenas quando o garçom se aproximou. Marcelo pediu o prato mais caro do menu para si, sem consultar Bianca, e depois ergueu uma sobrancelha para ela. "Só um sanduíche simples e água, por favor", murmurou, calculando mentalmente se conseguiria pagar sua parte com o que tinha. "Nossa, você não come?", questionou Marcelo com um riso debochado. "Débora disse que você trabalha com limpeza, certo? Deve ser interessante." O tom condescendente fez o estômago de Bianca revirar. Do outro lado do salão, sem que ela notasse, Arthur Medeiros acabara de entrar sozinho, buscando um lugar tranquilo para esquecer os problemas da empresa. Ao reconhecer sua funcionária, algo o fez parar e observar a cena que se desenrolava, uma cena que estava prestes a se transformar no ponto de virada que nenhum dos dois poderia prever. Na verdade, sempre quis estudar gastronomia. Bianca comentou tentando desviar o assunto de sua profissão atual. "Adoro confeitaria, especialmente. Minha mãe me ensinou algumas receitas antes de..." "Gastronomia?" Marcelo interrompeu com uma risada seca. "Isso exige investimento, sabe? Equipamentos, ingredientes de qualidade. Não é para qualquer um." Cada palavra era uma pequena agulha perfurando a confiança já frágil de Bianca. O jantar prosseguiu como uma tortura lenta, com Marcelo alternando entre falar de suas conquistas financeiras e fazer comentários depreciativos sobre o local, a comida, e indiretamente sobre a classe social dela. Quando a conta chegou, Marcelo a examinou com desinteresse e empurrou-a para o centro da mesa. "Acho justo dividirmos, não? Cada um paga o seu", disse, já tirando notas impecavelmente organizadas da carteira de couro. Bianca sentiu o rosto queimar. Abriu a bolsa e pegou o saquinho de moedas com dedos trêmulos. Era tudo que tinha. Moedas de diversos valores que havia juntado ao longo do mês. Para emergências. "É só o que tenho comigo", explicou em voz baixa, começando a contar as moedas. O som metálico chamou a atenção de Marcelo, que olhou incrédulo para o pequeno monte que ela organizava. "Você trouxe dinheiro de criança?", ele disse alto o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. "Isso aqui paga o quê? Bala?" Algumas pessoas viraram para observar. Alguns riram discretamente. A humilhação cresceu como uma onda sufocante. Bianca sentiu lágrimas se formando, mas recusou-se a deixá-las cair. "Essas moedas valem mais que o caráter de muita gente aqui." A voz grave e autoritária cortou o ar como uma lâmina afiada. Arthur Medeiros estava de pé ao lado da mesa, seus olhos fixos em Marcelo com uma intensidade que poderia intimidar até o mais confiante dos homens. "Senhor Medeiros?", Bianca sussurrou surpresa e confusa. "Boa noite, Bianca", Arthur respondeu sem desviar o olhar de Marcelo, que parecia subitamente menor em sua cadeira. "Esse cavalheiro está te incomodando? Olha, cara, isso não é da sua conta." Marcelo tentou confrontar, mas sua voz falhou ao perceber que várias pessoas agora assistiam à cena. Arthur pegou a conta, colocou um cartão preto sobre ela e o entregou ao garçom sem dizer palavra. Depois voltou-se para Bianca com uma expressão mais suave. "Ninguém que trata uma mulher com desrespeito merece tê-la ao lado."
disse, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Aceita uma carona para casa? Bianca hesitou apenas por um segundo antes de guardar suas moedas e aceitar a mão estendida. Ao passarem pela porta, ela olhou para trás e viu Marcelo encarando-os, a arrogância substituída por uma expressão atônita. O que ela não sabia era que aquele momento de humilhação pública se transformaria no catalisador de uma mudança que afetaria não apenas sua vida, mas também a do homem que todos consideravam incapaz de se importar com qualquer pessoa além de si mesmo. O carro de Arthur era um sedã luxuoso, com interior de couro e aquele cheiro característico de novo mesmo tendo alguns anos. Bianca sentou-se desconfortavelmente no banco do passageiro, as mãos ainda apertando a bolsa onde guardara as moedas. Obrigada, disse finalmente, quebrando o silêncio. Não precisava ter feito isso. Arthur ligou o motor antes de responder, seus olhos fixos na rua à frente. Aquele homem estava sendo deliberadamente cruel. Não foi apenas grosseria, foi calculado. Algo na forma como ele disse aquilo fez Bianca olhá-lo com curiosidade. Havia uma nota pessoal em sua voz, como se conhecesse bem aquele tipo de comportamento. Acho que minha amiga errou feio dessa vez. Ela tentou sorrir. Geralmente, tenho mais sorte com os encontros às cegas que nunca acontecem porque cancelo antes. Para sua surpresa, Arthur riu. Um som genuíno que ela nunca havia escutado nos corredores da empresa. Então você é especialista em cancelamentos? Digamos que é mais fácil inventar desculpas do que enfrentar desapontamentos. O trajeto que normalmente Bianca faria em um ônibus e 2 trechos a pé durou menos de 20 minutos de carro. Durante esse tempo, uma conversa inesperadamente fácil fluiu entre eles. Não como patrão e funcionária, mas como duas pessoas descobrindo pontos em comum. Você mencionou gastronomia, Arthur comentou quando pararam em um semáforo. É algo que gosta mesmo, ou foi só conversa para aquele idiota? É meu sonho desde criança, admitiu Bianca, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Minha mãe fazia os melhores doces da vizinhança. Quando ela faleceu, guardei todas as receitas. Algumas noites, quando Rafael já está dormindo, experimento novas criações. Arthur assentiu, pensativo. E por que nunca seguiu esse caminho? A pergunta, embora simples, fez Bianca sentir como se alguém finalmente enxergasse além da mulher que limpava escritórios. A vida aconteceu. Ela deu de ombros. Meus pais morreram. Meu irmão precisava de mim. Cursos de gastronomia são caros, exigem tempo. Integral. Sonhos precisam esperar quando contas precisam ser pagas. Quando chegaram ao prédio simples onde Bianca morava, Arthur desligou o motor, um gesto que indicava que a conversa não precisava terminar ainda. Sabe o que mais me irritou naquele cara? Ele perguntou. A forma como falou das suas moedas, como se valor fosse apenas sobre quanto você tem, não sobre como você conseguiu. Bianca o encarou, percebendo que havia profundidade naquele homem que todos consideravam frio e calculista. Cada moeda representa um sacrifício, ela concordou. Uma escolha difícil, uma necessidade adiada. Exatamente. O silêncio que seguiu foi confortável, quase íntimo. Finalmente, Bianca abriu a porta do carro. Obrigada novamente, Sr. Medeiros. Arthur, ele corrigiu. Fora da empresa, sou apenas Arthur. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Boa noite, Arthur. Enquanto ela se afastava, não viu Arthur observando-a até que entrasse no prédio com segurança. Nem. Imaginou que naquele momento, engrenagens começavam a girar na mente do empresário, planejando algo que mudaria o curso de ambas as vidas para sempre. A segunda-feira chegou com o peso habitual, mas Bianca sentia algo diferente no ar. Durante todo o domingo, havia revivido os eventos da noite anterior, ainda incapaz de acreditar que seu chefe, Arthur Medeiros, havia intercedido daquela forma. Rafael percebeu a mudança no comportamento da irmã, mas ela desviou suas perguntas com sorrisos enigmáticos. Nos corredores da Medeiros Incorporações, os funcionários notaram imediatamente que algo havia acontecido. Arthur, normalmente recluso e direto, parou para cumprimentar pessoas pelo nome, até mesmo fazendo uma piada ocasional. Sua secretária, Marlene, que trabalhava com ele há 15 anos, franziu o senho em confusão. Bianca fazia seu trabalho habitual quando Marlene a abordou.
O Sr. Medeiros gostaria de vê-la em sua sala imediatamente, disse com uma expressão intrigada. O coração de Bianca acelerou. Será que ele havia reconsiderado sua gentileza? Talvez tivesse decidido que interagir com uma funcionária da limpeza havia sido um erro de julgamento. Com passos hesitantes, ela bateu na porta do escritório principal. Entre, Bianca. A voz de Arthur soou diferente, mais suave, quase nervosa. Ele estava de pé junto à janela, observando o movimento da cidade 16 andares abaixo. Virou-se quando ela entrou e Bianca notou algo incomum. Não havia a usual barreira de uma mesa entre eles, apenas 2 sofás dispostos em um canto do amplo escritório. Por favor, sente-se. Ele indicou um dos sofás, sentando-se no outro. Você deve estar se perguntando por que a chamei aqui. Confesso que sim, respondeu ela, ajeitando o uniforme cinza, subitamente consciente de como parecia fora de lugar naquele ambiente elegante. Arthur pegou um envelope sobre a mesa de centro e o segurou por um momento, como se medisse o peso de sua decisão. Pensei muito. Sobre nossa conversa de sábado, começou ele. Sobre sonhos adiados e sacrifícios. Bianca permaneceu em silêncio, incerta sobre onde aquilo iria chegar. Você tem talento, Bianca. E, mais importante, tem determinação. Tudo o que falta é uma oportunidade. Ele estendeu o envelope para ela, que o pegou com mãos trêmulas. O que é isso? Abra. Dentro havia uma carta de aceitação do Instituto de Artes Culinárias, um dos mais prestigiados do país, junto com um contrato preliminar, onde a Medeiros Incorporações aparecia como patrocinadora de uma bolsa de estudos integral. Isso é... Bianca não conseguiu completar a frase, os olhos arregalados fixos nos documentos. Você tem talento e coragem. Falta apenas alguém acreditar em você, Arthur disse, repetindo quase exatamente as palavras que ela havia dito sobre si mesma dias antes. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bianca, desta vez de uma alegria tão intensa que parecia impossível contê-la. Por quê? Conseguiu perguntar. Finalmente. Por que faria isso por mim? Arthur levantou-se e voltou para a janela, como se precisasse de distância para explicar seus motivos. Porque sei o que é ter sonhos menosprezados por quem deveria apoiá-los, disse em voz baixa. E porque quando vi aquele homem humilhando você por causa de algumas moedas, vi meu pai fazendo o mesmo com minha mãe anos atrás. Ele se virou, e pela primeira vez, Bianca viu vulnerabilidade naqueles olhos sempre controlados. O curso começa em 2 semanas. Você pode manter seu trabalho aqui com horário reduzido se quiser, ou dedicar-se integralmente aos estudos. O pacote inclui uma ajuda de custo mensal para suas despesas. Bianca ficou de pé, ainda segurando os documentos como se fossem feitos de cristal. Não sei como agradecer. Não me agradeça ainda. Ele interrompeu, um pequeno sorriso surgindo no canto de seus lábios. Agradeça quando abrir sua própria confeitaria. E quando isso acontecer, quero o melhor lugar na festa de inauguração. Naquele momento, algo mudou entre eles. Um entendimento silencioso, uma conexão que transcendia a relação profissional. Sem que percebessem, ambos haviam começado a derrubar muros cuidadosamente construídos ao redor de seus corações. As semanas se transformaram em meses, e a vida de Bianca ganhou uma velocidade vertiginosa. O curso no instituto era desafiador, mas cada nova técnica aprendida, cada receita dominada, trazia uma satisfação que ela nunca havia experimentado. Em casa, Rafael notava a transformação da irmã. Ela chegava cansada, às vezes com farinha ainda nos cabelos, mas seus olhos brilhavam como não faziam há anos. A relação com Arthur evoluiu de maneira gradual e surpreendente. O que começou como orientações ocasionais sobre o curso transformou-se em almoços quinzenais, onde discutiam desde técnicas de confeitaria até filosofia. Arthur revelou-se um homem complexo, cuja dureza exterior escondia feridas profundas. Um pai autoritário que menosprezava qualquer demonstração de sensibilidade, uma infância de cobranças excessivas, um casamento fracassado que o deixara ainda mais recluso. Nunca entendi por que as pessoas consideram vulnerabilidade uma fraqueza, comentou Bianca em um desses almoços, enquanto saboreava uma sobremesa que ela mesma havia preparado como tarefa do curso.
Arthur a observava com uma mistura de admiração e algo mais, algo que ambos evitavam nomear. Talvez porque ser vulnerável significa arriscar-se a ser ferido, respondeu ele. E algumas pessoas preferem a segurança da solidão. Como você? Ela perguntou surpresa com sua própria ousadia. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de possibilidades não ditas. Como eu era? Corrigiu ele finalmente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez Bianca desviar o olhar, subitamente consciente da linha tênue que estavam prestes a cruzar. Em uma tarde chuvosa de primavera, Arthur convidou Bianca para visitar um espaço comercial no centro da cidade. O local, uma antiga livraria com amplas janelas e piso de madeira, estava vazio há meses. "O que acha?" perguntou ele, observando atentamente a reação dela. Bianca girou lentamente, absorvendo cada detalhe do ambiente. Suas mãos tocaram o balcão de madeira maciça. Seus olhos mediram o espaço onde mesas poderiam ser colocadas. Em sua mente, já conseguia visualizar o lugar transformado, vibrante, acolhedor. "É perfeito", sussurrou. "Mas para quê?" Arthur sorriu, aquele sorriso raro que ela havia aprendido a valorizar. "Para a doce fortuna", respondeu simplesmente. Bianca congelou, o nome de seu sonho de confeitaria saindo dos lábios dele. "Como você... Você mencionou o nome certa vez, quando falou sobre os planos com sua mãe", explicou ele. "Achei apropriado." "Arthur, eu não posso aceitar isso." Ela balançou a cabeça, sobrecarregada. "Já fez tanto por mim. E um espaço como este deve custar. É um investimento." Ele interrompeu firmemente. "Não um presente. Acredito no seu talento e, francamente, também nos retornos que ele trará." Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles até que estivessem a apenas alguns centímetros um do outro. A chuva batia contra as janelas, criando uma atmosfera íntima e isolada do mundo exterior. "A menos que você não queira ser minha sócia?" perguntou em voz baixa. Bianca sentiu o coração acelerar. Havia mais naquela pergunta do que palavras poderiam expressar. Uma oferta que transcendia negócios. "Seus termos são aceitáveis." "Senhor Medeiros", respondeu com um sorriso trêmulo. Quando seus olhares se encontraram novamente, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. O que começara como uma história de caridade e gratidão transformava-se em algo mais complexo, mais profundo, mais assustador em suas possibilidades. Naquele momento, interrompido apenas pelo som da chuva, nenhum dos dois percebeu a figura observando-os pela vitrine embaçada. Alguém cujo ressentimento estava prestes a colocar à prova tudo o que haviam construído. Os preparativos para a inauguração da Doce Fortuna avançavam rapidamente. Bianca, agora formada com honras pelo Instituto de Artes Culinárias, dividia seu tempo entre a seleção de equipamentos, testes de receitas e a decoração do espaço. Arthur, sempre prático, cuidava da parte burocrática e financeira, mas surpreendia Bianca com sugestões criativas que revelavam um lado dele que poucos conheciam. "Acho que deveríamos usar estas cores para o logo", disse ele certa tarde, mostrando um esboço onde tons de dourado e azul se misturavam em um desenho elegante e acolhedor. "É lindo", Bianca admirou o desenho. "Não sabia que tinha talento artístico." "Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe", respondeu com um meio sorriso, aquele que fazia o coração dela acelerar. A relação entre eles havia evoluído para um território indefinido, mais que amizade, menos que romance declarado, repleto de olhares prolongados e toques acidentais que deixavam ambos em um estado de antecipação constante. Rafael, agora com 17 anos, observava com divertimento a dança cautelosa entre a irmã e o empresário. "Você sabe que ele está completamente apaixonado por você, não é?" comentou uma noite, enquanto ajudava Bianca a experimentar uma nova receita de macarons. "Não seja ridículo", ela respondeu corando intensamente. "Somos sócios e amigos." "Claro, e eu sou o rei da Espanha", zombou o adolescente. "Bibi, o cara olha para você como se você fosse feita de ouro, e você não... Fica muito atrás quando pensa que ninguém está vendo." A semana anterior à inauguração foi de atividade frenética. A confeitaria ganhava vida,
As paredes receberam uma pintura suave em tons pastel. Mesas de madeira clara foram distribuídas harmoniosamente pelo espaço. Uma vitrine refrigerada de última geração aguardava para exibir as criações de Bianca. Na véspera da grande abertura, enquanto Bianca finalizava os detalhes do buffet inaugural, a campainha da loja tocou. Estranhando, já que a porta deveria estar trancada, ela foi atender. Marcelo estava parado ali, seu rosto uma máscara de falsa cordialidade que não escondia o desprezo nos olhos. "Olá, Bianca." Ou devo dizer, empresária Bianca. Cumprimentou com sarcasmo. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Desde aquela noite na lanchonete, nunca mais o vira. Como você soube deste lugar? São Paulo é pequena para quem frequenta os círculos certos." Ele deu de ombros, entrando sem ser convidado. "Fiquei curioso. Quando ouvi que Arthur Medeiros, o solteiro mais cobiçado do mercado financeiro, estava abrindo uma confeitaria com sua funcionária." A forma como ele pronunciou a última palavra fez Bianca sentir-se suja, como se estivesse sendo acusada de algo imoral. "O que quer, Marcelo? A loja só abre amanhã." Ele caminhou pelo espaço, examinando tudo com desdém mal disfarçado. "Só vim ver com meus próprios olhos. É tocante, realmente. A faxineira das moedinhas agora é empresária. Quanto tempo acha que vai durar antes que ele se canse deste projeto de caridade?" As palavras atingiram Bianca como um tapa. Era exatamente o medo que ela vinha tentando sufocar, que para Arthur tudo isso não passasse de um capricho temporário, uma boa ação para massagear seu ego. "Você não sabe nada sobre nós", respondeu, odiando o tremor em sua voz. "Sei o suficiente sobre homens como Arthur Medeiros." Marcelo sorriu cruelmente. "Eles se divertem elevando pessoas simples, fazendo-as acreditar que pertencem ao mundo deles. Mas no fim sempre voltam para o que conhecem." Ele se aproximou, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. "Sabia que ele está em negociações para abrir uma filial da empresa em Paris? Planos de 2 anos, pelo menos. Ele mencionou isso para você, ou estava ocupado demais fazendo você acreditar em contos de fadas?" Antes que Bianca pudesse responder, a porta abriu novamente e Arthur entrou, carregando um arranjo de flores. Sua expressão mudou instantaneamente ao reconhecer o visitante. "O que faz aqui?" perguntou com frieza cortante. Marcelo sorriu, satisfeito com o timing perfeito. "Só passei para desejar boa sorte ao novo casal de empresários. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre Paris." O rosto de Arthur empalideceu ligeiramente, e aquela reação foi tudo que Bianca precisava ver para que as dúvidas plantadas por Marcelo florescessem em seu coração. Sem dizer palavra, Marcelo saiu, deixando para trás um silêncio pesado e uma pergunta não formulada pairando entre eles como uma nuvem ameaçadora. "Bianca", Arthur começou colocando as flores sobre o balcão. Sua voz traía uma ansiedade incomum. "É verdade?" Ela interrompeu, os olhos fixos nos dele, buscando qualquer sinal de mentira. "Sobre Paris?" Arthur soltou um suspiro cansado, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de frustração. "Sim, há negociações em andamento, mas não é como ele fez parecer." "E quando pretendia me contar?" Bianca cruzou os braços, tentando ignorar a dor que se espalhava em seu peito. "Amanhã? Depois da inauguração? Ou talvez quando estivesse embarcando?" "Eu ia contar hoje", respondeu ele, sua voz firme. "Por isso vim mais cedo. As flores eram para comemorar não apenas a inauguração, mas também para discutirmos nós." A palavra pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Bianca sentiu suas defesas vacilando, mas o veneno das insinuações de Marcelo já havia se espalhado. "E o que exatamente somos nós, Arthur?" perguntou em voz baixa. "Um projeto de caridade que você iniciou por pena de uma faxineira humilhada? Uma história interessante para contar nos jantares de negócios em Paris?" Arthur pareceu fisicamente atingido pelas palavras dela, recuando um passo como se tivesse levado um golpe. "Como pode pensar isso? Depois de tudo que compartilhamos?" "E o que compartilhamos exatamente?" A voz dela tremeu. "Você nunca disse claramente o que sente, o que quer. Talvez porque nem você mesmo saiba." Um silêncio tenso preencheu o espaço entre eles. Lá fora,
A cidade começava a acender suas luzes enquanto o sol se punha, lançando sombras douradas através das janelas da confeitaria. Achei que estava sendo respeitoso. Arthur finalmente falou, sua voz mais suave. Não queria que você se sentisse obrigada a corresponder a qualquer sentimento meu por gratidão ou porque somos sócios. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Bianca, a filial. Em Paris é uma oportunidade de expansão importante para a empresa, sim. Mas meu plano nunca foi ir sozinho ou abandonar o que construímos aqui. E qual era o plano, então? Ela perguntou, ainda desconfiada, mas ansiando secretamente por uma resposta que apaziguasse seus medos. Arthur hesitou apenas por um segundo antes de mergulhar de cabeça. O plano era convidar você para vir comigo, para expandirmos a doce fortuna internacionalmente, juntos. A confissão inesperada deixou Bianca momentaneamente sem palavras. Seu coração parecia prestes a romper o peito, debatendo-se entre esperança e medo. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar. Por que eu? Arthur deu mais um passo à frente, agora tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo, ver os detalhes dos olhos que a olhavam com uma intensidade quase dolorosa. Porque nos últimos meses você transformou minha vida. Porque aprendi mais sobre coragem e integridade observando você do que em todos os meus anos nos negócios. Porque quando não estou com você tudo parece sem cor. Ele estendeu a mão tocando suavemente o rosto dela em uma carícia hesitante. E principalmente porque acho que estou me apaixonando por você, Bianca. Não pela história de superação, não pela sócia talentosa, mas pela mulher que vejo quando todos os rótulos são removidos. O mundo pareceu parar por um instante. Bianca fechou os olhos, sentindo o toque dele em sua pele, as palavras reverberando em sua mente. Quando os abriu, novamente, viu vulnerabilidade e medo nos olhos do homem que todos consideravam inabalável. Mas antes que pudesse responder, seu celular tocou, quebrando o momento. Era Rafael, sua voz agitada do outro lado da linha. Bibi, você precisa vir para casa agora. É urgente. O pânico na voz do irmão fez com que todas as outras preocupações fossem momentaneamente esquecidas. Com um olhar de desculpas para Arthur, Bianca pegou sua bolsa, deixando para trás tanto as flores quanto a confissão que poderia mudar tudo, sem saber que a emergência que a aguardava em casa seria apenas o primeiro de uma série de obstáculos que testariam não apenas seus sentimentos, mas também a verdade por trás das palavras de Arthur. A chuva caía impiedosamente quando Bianca chegou ao pequeno apartamento que dividia com Rafael. Suas mãos tremiam enquanto girava a chave na fechadura, a mente repleta de cenários catastróficos. A voz de seu irmão ao telefone havia despertado memórias dolorosas, a mesma urgência que ouvira anos antes quando recebeu a notícia sobre seus pais. Rafa? Chamou entrando apressadamente. O apartamento estava na penumbra, iluminado apenas pelo brilho azulado da televisão na sala. Rafael estava sentado no sofá gasto, o rosto pálido e tenso, um envelope amassado nas mãos. O que aconteceu? Bianca correu até ele, ajoelhando-se à sua frente. Recebemos isso hoje. Ele estendeu o envelope. É do proprietário. Estão vendendo o prédio, Bibi. Temos 30 dias para sair. Bianca sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O apartamento, apesar de simples, era seu refúgio, o único lar que Rafael conhecera nos últimos anos, repleto de memórias dos pais. Não podem fazer isso, murmurou, lendo a notificação oficial. Mas podiam e estavam fazendo. Onde vamos morar? A voz de Rafael traía seu medo, lembrando Bianca de que, apesar da maturidade, ele ainda era apenas um adolescente assustado. Ela abraçou o irmão, tentando transmitir uma segurança que não sentia. Seu cérebro trabalhava freneticamente, calculando valores, possibilidades. O mercado imobiliário estava inflacionado, os aluguéis exigiam garantias e depósitos que ela não possuía. As economias estavam todas investidas na confeitaria. Como um clarão, a imagem de Arthur surgiu em sua mente. Ele poderia ajudar. Tinha recursos, contatos. Mas o pensamento foi rapidamente substituído por uma onda de orgulho ferido e dúvida. As palavras de Marcelo ecoavam em sua memória. Projeto de caridade. Seria isso?
que ela se tornaria novamente aos olhos de Arthur, a eterna necessitada, e se as declarações dele fossem apenas manipulação, e se, no momento em que se tornasse um fardo muito pesado, com problemas demais, ele recuasse. Não se preocupe, disse finalmente, forçando um sorriso. Vamos dar um jeito, sempre demos, não é? Naquela noite, depois que Rafael adormeceu, Bianca encarou o teto do seu quarto, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Seu celular piscava com chamadas perdidas e mensagens de Arthur, todas sem resposta. A inauguração era no dia seguinte e ela estava emocionalmente destroçada, dividida entre o sonho profissional prestes a se realizar e a crise pessoal que ameaçava tudo. Pela manhã, tomou uma decisão. Vestiu sua melhor roupa, maquiou-se cuidadosamente para esconder os olhos inchados de choro e dirigiu-se à confeitaria. Hoje era sobre a doce fortuna, sobre o sonho de sua mãe finalmente ganhando vida. Resolveria os problemas pessoais depois. Arthur já estava lá quando ela chegou, organizando os últimos detalhes. Seu rosto demonstrou alívio visível ao vê-la. Bianca, fiquei preocupado. Você não atendeu minhas ligações. Pensei que... Estava ocupada com as preparações finais. Interrompeu ela, evitando seu olhar. Podemos falar sobre ontem, depois da inauguração? Hoje precisamos nos concentrar no negócio. Ele a estudou por um momento, claramente percebendo que algo mais estava errado, mas assentiu respeitosamente. Como quiser. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade. Fornecedores entregando os últimos itens, a equipe recém-contratada recebendo instruções finais, jornalistas de blogs gastronômicos chegando para a pré-abertura exclusiva. Bianca mergulhou no trabalho, encontrando refúgio temporário na tarefa de dar vida ao seu sonho. Quando as portas finalmente se abriram ao público, a doce fortuna estava deslumbrante. As vitrines exibiam criações que eram verdadeiras obras de arte em açúcar e chocolate. O aroma de café, recém-preparado e massa fresca, permeava o ambiente. E a música suave complementava a atmosfera acolhedora. Os primeiros clientes entraram, muitos atraídos pela curiosidade sobre o novo empreendimento do famoso Arthur Medeiros. Bianca observava de longe, uma mistura contraditória de orgulho e apreensão dominando seus pensamentos. Foi quando avistou Débora entrando, acompanhada por uma figura familiar que fez seu sangue gelar. Marcelo, com um sorriso calculado que não alcançava os olhos. Ao lado deles, uma mulher elegante de meia-idade que Bianca reconheceu imediatamente dos eventos de caridade estampados em revistas sociais. Helena Medeiros, a mãe de Arthur. O olhar triunfante de Marcelo encontrou o seu através do salão lotado, e Bianca soube instintivamente que aquela presença não era coincidência. De alguma forma, ele havia orquestrado este encontro, e o pior estava por vir. Arthur, ocupado conversando com jornalistas, ainda não havia notado os recém-chegados. Bianca sentiu o estômago afundar quando Helena avistou o filho e caminhou em sua direção. A expressão de desaprovação mal disfarçada, enquanto seus olhos avaliavam o ambiente e, finalmente, pousavam em Bianca. O confronto que estava prestes a acontecer ameaçava expor não apenas os segredos de Arthur, mas também os medos mais profundos que Bianca tentava desesperadamente esconder, inclusive de si mesma. Arthur, querido, que surpresa encontrá-lo aqui. A voz melodiosa de Helena Medeiros cortou o burburinho da inauguração como uma lâmina afiada. O rosto de Arthur passou rapidamente da surpresa ao desconforto e finalmente à resignação controlada. Ele beijou a mãe no rosto, os olhos já procurando Bianca por cima do ombro de Helena. Mãe, que coincidência improvável, respondeu secamente. Não sabia que frequentava confeitarias. Helena riu, aquele tipo de riso social que nada tinha de genuíno. Marcelo comentou sobre o novo empreendimento do meu filho e pensei que deveria prestigiar. Afinal, não é. Todo dia que um Medeiros decide entrar no ramo alimentício. Seu tom deixava clara a desaprovação, como se Arthur tivesse decidido criar patos em vez de administrar um império financeiro. Marcelo? Arthur franziu o senho, finalmente notando o homem que observava a cena com mal disfarçada satisfação. Antes que a situação pudesse evoluir, Bianca aproximou-se, o profissionalismo como uma armadura protetora.
Senhora Medeiros, é um prazer conhecê-la. Sou Bianca Souza, sócia do seu filho. Estendeu a mão com uma confiança que não sentia. Helena aceitou o cumprimento com dedos frios, examinando Bianca da cabeça aos pés como se avaliasse um objeto em leilão. Ah, sim, a moça das habilidades culinárias, comentou. Arthur mencionou algo sobre um projeto social que estava financiando. O golpe foi calculado e certeiro. Bianca sentiu o rosto queimar, a confirmação de seus piores medos manifestando-se nas palavras de Helena. Arthur nunca a havia apresentado como parceira de negócios ou algo, mas apenas como um projeto social. Mãe, você está enganada. Arthur interveio, a voz perigosamente controlada. Bianca não é um projeto, é minha sócia e a verdadeira força criativa por trás deste negócio. Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Fascinante. E diga-me, querida, como exatamente você conheceu meu filho? Marcelo, que havia se aproximado com Débora, sorriu abertamente agora. A armadilha estava montada e Bianca estava encurralada. Qualquer resposta revelaria a desigualdade de poder no início do relacionamento deles. Nos conhecemos na empresa, respondeu Arthur antes que Bianca pudesse falar. Bianca sempre demonstrou um talento excepcional que estava sendo desperdiçado. Reconhecer potencial é parte do meu trabalho. Ah, ela trabalhava para você? Helena sorriu como quem acabou de confirmar uma suspeita. Em que departamento, querida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, apesar da música ambiente e das conversas ao redor. Bianca sentiu todos os olhos sobre ela, especialmente os de Arthur, implorando silenciosamente para que não se deixasse abater. Serviços gerais, respondeu finalmente erguendo o queixo. Eu limpava os escritórios da Medeiros Incorporações. Houve um momento de choque palpável antes que Helena reagisse com um sorriso congelado. Como é inspirador, comentou virando-se para o filho. Arthur sempre teve essa sensibilidade para causas. Lembra-se daquele abrigo de animais que você quis construir aos 12 anos? Débora, claramente desconfortável com o rumo da conversa, puxou Marcelo pelo braço. Acho que deveríamos experimentar aqueles macarons. Parecem deliciosos, sugeriu, tentando afastar-se. Mas Marcelo não havia terminado. Então, Arthur, os rumores sobre Paris são verdadeiros? Ouvi que a expansão europeia vai exigir sua presença por pelo menos 2 anos, perguntou com falsa inocência. Helena iluminou-se. Paris. Finalmente você está seguindo os planos que seu pai e eu traçamos. Helena Belmont está ansiosa para finalizar a fusão, sabia? Ela tem uma filha encantadora, aliás. Juliette estudou na Sorbonne. Seria uma companhia perfeita para ajudá-lo a adaptar-se à vida parisiense. Cada palavra era uma punhalada no coração de Bianca. Então havia uma mulher esperando por ele em Paris. Uma mulher adequada, do mundo dele, parte de uma fusão empresarial cuidadosamente orquestrada. Arthur parecia prestes a explodir. Algo raro para um homem sempre tão controlado. Chega. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos. Baixando o tom, continuou. Mãe, agradeço sua presença, mas este é um evento profissional. Sugiro que aproveite as delícias criadas por Bianca ou se retire. Quanto a você, Marcelo, sua presença não é bem-vinda aqui. Helena pareceu genuinamente chocada com a repreensão pública. Arthur, não seja ridículo. Estou apenas tentando evitar que cometa mais erros. Primeiro este estabelecimento, e agora ouvi rumores sobre um relacionamento com... Seus olhos voltaram para Bianca com desdém mal disfarçado. Bianca é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Arthur declarou firmemente. E qualquer futuro que eu tenha, quero que ela faça parte dele. A confissão pública deixou todos momentaneamente sem fala. Bianca sentiu o coração disparar, dividida entre a alegria pela declaração e o medo de que fosse apenas uma resposta à provocação de sua mãe. Antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo seguido de gritos veio da cozinha. Fumaça começou a escapar pela porta dos fundos e o alarme de incêndio disparou. Enquanto os clientes eram rapidamente evacuados para a calçada, Bianca correu para a cozinha, onde um pequeno incêndio começara no forno principal. A inauguração sonhada transformara-se em um pesadelo, e enquanto a equipe de emergência era chamada, Bianca observava o caos se instalando, as palavras de Arthur ainda ecoando em sua mente,
competindo com as dúvidas que as revelações de Helena haviam amplificado. Do lado de fora, Arthur procurava por ela com desespero crescente, enquanto Helena e Marcelo observavam a cena com expressões que oscilavam entre preocupação e uma satisfação mal disfarçada pelo desastre que se desenrolava. A água dos sprinklers encharcava o chão da confeitaria, misturando-se à fumaça que ainda pairava no ar. O fogo havia sido contido rapidamente, mas o dano estava feito. Não tanto ao espaço físico, que sofrera apenas danos localizados na cozinha, mas à inauguração, cuidadosamente planejada, que agora estava arruinada. Bianca, sentada no meio-fio em frente à loja, observava os bombeiros realizarem as últimas verificações. Seu vestido elegante estava manchado de fuligem, o cabelo desgrenhado, mas não eram as condições físicas que a devastavam. Era a sensação de fracasso, de ver seu sonho desmoronar no dia que deveria ser triunfal. Os técnicos confirmaram. Arthur aproximou-se, sentando-se ao lado dela. Foi uma sabotagem. Alguém adulterou o sistema de gás do forno principal. Bianca ergueu os olhos surpresa. Sabotagem? Quem faria isso? Arthur passou a mão pelo rosto cansado, um gesto raro que revelava quanto a situação o abalara. Tenho minhas suspeitas, mas sem provas. Deixou a frase incompleta, olhando significativamente para o outro lado da rua, onde Marcelo conversava animadamente com Helena. Não acredito que alguém chegaria a tanto só para nos prejudicar, murmurou Bianca, embora uma parte dela soubesse que era perfeitamente possível. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo barulho das sirenes que se afastavam e dos curiosos que ainda permaneciam, observando o espetáculo inesperado. Bianca, sobre o que aconteceu antes, o que minha mãe disse, é verdade? Ela interrompeu encarando-o diretamente. Sobre Paris, sobre essa tal Juliette, Arthur soltou um suspiro cansado. A expansão para Paris é real. E sim, os Beaumont são potenciais parceiros de negócios. Juliette é filha de Helena Beaumont, mas não há nada planejado entre nós, apesar das fantasias da minha mãe. Ele hesitou antes de continuar. Meus pais sempre tiveram um roteiro para minha vida. A escola certa, a universidade certa, a esposa certa de uma família adequada. Durante anos segui esse roteiro sem questionar. Bianca assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. Ela também conhecia o peso das expectativas, embora de uma natureza completamente diferente. Então eu sou o quê? A rebelião contra seus pais? Perguntou com voz baixa, quase temendo a resposta. Arthur virou-se para encará-la completamente, pegando suas mãos nas dele. Você é a primeira decisão genuinamente minha em anos, disse com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Conhecer você me fez perceber que passei a vida perseguindo aprovação em vez de felicidade. Um pequeno sorriso formou-se no rosto cansado de Bianca, mas logo desapareceu quando ela se lembrou de seu próprio dilema. Arthur, tem algo que preciso te contar. Começou reunindo coragem. Ontem, quando Rafael me ligou, recebemos uma notificação de despejo. O prédio foi vendido, temos 30 dias para sair. Ela esperava qualquer reação. Surpresa, pena, talvez até uma oferta imediata de ajuda. O que não esperava era o olhar de compreensão profunda que cruzou o rosto dele. É por isso que você estava tão distante hoje, concluiu. Por que não me contou antes? Porque não queria ser mais um problema para você resolver, confessou. Não depois do que Marcelo disse, sobre ser um projeto de caridade. Eu tive medo de confirmar isso. Arthur fechou os olhos por um momento, como se sentisse dor física. Bianca, eu nunca, em nenhum momento, pensei em você como caridade. Nunca falei de você para minha mãe nesses termos. Ela distorceu tudo como sempre faz. Ele se aproximou mais, sua voz baixando para um tom quase confessional. A verdade é que desde aquela noite na lanchonete, você mudou algo em mim. Ver sua dignidade diante da humilhação, sua determinação apesar das circunstâncias, foi como acordar de um longo torpor. Do outro lado da rua, Helena Medeiros observava a interação com crescente desaprovação. Marcelo havia partido, satisfeito com o caos causado, mas ela permanecia, como uma sentinela vigilante dos interesses da família. A confeitaria vai se recuperar, continuou Arthur, olhando para o prédio encharcado. O seguro cobrirá os danos,
e podemos reabrir em 2 semanas. Quanto ao seu apartamento, não quero que... Resolva isso por mim, Bianca interrompeu firmemente. Se há algo entre nós, precisa ser de igual para igual. Não quero ser a mulher que Arthur Medeiros salvou. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Aquele tipo de sorriso raro que ela havia aprendido a valorizar. E se for apenas Arthur, ajudando a mulher que ama a encontrar um novo lar? Não como um salvador, mas como um parceiro. A palavra ama pairou entre eles, carregada de significados e possibilidades. Bianca sentiu o coração acelerar, uma sensação de vertigem tomando conta dela. Você me... Amo, ele completou simplesmente. Achei que estava sendo óbvio, mas aparentemente preciso ser mais claro. Naquele momento, sentados no meio-fio de uma calçada, encharcados e cobertos de fuligem, com o sonho compartilhado temporariamente em ruínas atrás deles, algo novo começou a se formar. Uma compreensão mútua que transcendia as diferenças de origem, as manipulações externas, os medos internos. Do outro lado da rua, Helena avançou determinada, sua expressão indicando que a batalha estava longe de terminar. E enquanto Arthur ajudava Bianca a levantar-se, ambos sabiam que os desafios que enfrentariam exigiriam mais do que amor. Exigiriam coragem para reescrever as regras que haviam governado suas vidas até então. Os dias que se seguiram à desastrosa inauguração foram uma montanha-russa de emoções e decisões. A notícia do incêndio na confeitaria de Arthur Medeiros espalhou-se rapidamente, gerando uma onda inesperada de simpatia e apoio da comunidade local. Clientes em potencial, outros empresários do bairro e até mesmo concorrentes ofereceram ajuda para a reabertura. Bianca coordenava a limpeza e restauração com determinação renovada. O desastre, em vez de quebrá-la, havia despertado uma força que ela nem sabia possuir. Sua presença na confeitaria era constante, supervisionando cada detalhe da reconstrução, enquanto, paralelamente, procurava um novo apartamento para ela e Rafael. Arthur dividia-se entre auxiliar na recuperação da doce fortuna e lidar com as consequências da confrontação pública com sua mãe. Helena havia sido implacável nos dias seguintes, convocando reuniões de emergência com o conselho da empresa, questionando a estabilidade mental do filho e sua capacidade de liderança. Ela ameaçou congelar minhas ações na empresa, contou Arthur certa tarde, enquanto ele e Bianca revisavam o novo cardápio para a reabertura. Aparentemente, meu relacionamento com você compromete o juízo comercial da família Medeiros. Bianca baixou a pasta que segurava alarmada. Arthur, não posso deixar que arrisque tudo o que construiu por minha causa. Talvez devêssemos... Nem termine essa frase, ele interrompeu com firmeza. Minha mãe está blefando. Juridicamente ela não pode fazer nada. Meu pai garantiu que minhas ações fossem protegidas no testamento. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, um gesto que havia se tornado natural nas últimas semanas. Além disso, essa empresa nunca me trouxe a felicidade que sinto quando estou aqui, trabalhando com você. O novo apartamento que Bianca encontrou ficava a poucos quarteirões da confeitaria, menor que o anterior, mas limpo e bem localizado. Quando chegou o dia da mudança, ela foi surpreendida por uma equipe completa de ajudantes organizados por Arthur, além de vários funcionários da Medeiros Incorporações que se ofereceram voluntariamente para ajudar a chefe do chefe, como começaram a chamar Bianca com sorrisos. Cúmplices. Nunca imaginei que teria tantos amigos, comentou ela com Rafael enquanto observavam a movimentação. Você subestima o quanto as pessoas te admiram, Bibi, respondeu o adolescente, que parecia amadurecer a cada dia. Você sempre cuidou de todos, era hora de alguém cuidar de você. Em um canto da sala, Arthur conversava animadamente com Marlene, sua secretária de longa data, que surpreendentemente havia se tornado uma aliada fervorosa do casal. O celular dele tocou e sua expressão endureceu ao ver o nome no visor. Helena, murmurou para Bianca quando ela se aproximou. A terceira ligação hoje. Talvez devesse atender, sugeriu ela. Por mais difícil que seja, ainda é sua mãe. Arthur hesitou, mas acabou aceitando o conselho. A conversa foi breve e tensa, terminando com ele concordando relutantemente com algo. Ela quer nos encontrar para jantar,
explicou depois de desligar. Diz que tem uma proposta para nós. Uma proposta ou um ultimato? Perguntou Bianca. Cética. Conhecendo minha mãe, provavelmente ambos. O restaurante escolhido por Helena era exatamente o tipo de estabelecimento que Bianca imaginaria. Exclusivo, ostensivamente elegante, com maîtres que pareciam julgar cada cliente pelo corte do terno ou pelo brilho das joias. Ela havia vestido seu melhor conjunto, um vestido azul marinho simples, mas elegante, comprado especialmente para a ocasião. Helena já os esperava, impecavelmente vestida como sempre, um copo de vinho branco à sua frente. Seu olhar avaliou Bianca rapidamente, antes de se fixar no filho. Vocês estão atrasados, comentou, embora faltassem 2 minutos para o horário combinado. O trânsito estava pesado, mãe, respondeu Arthur, puxando a cadeira para Bianca antes de sentar-se. Você mencionou uma proposta? Helena sorriu, aquele sorriso calculado que não alcançava os olhos. Sempre direto ao ponto. Seu pai ficaria orgulhoso. Ela fez um gesto para o garçom antes de continuar. Passei os últimos dias refletindo sobre a situação de vocês e cheguei a uma conclusão. Ela pausou para efeito dramático, seus olhos agora fixos em Bianca. Creio que subestimei você, senhorita Souza. Sua influência sobre meu filho é considerável. E embora eu ainda acredite que este relacionamento seja no mínimo imprudente, reconheço que lutar contra ele só afastará Arthur ainda mais. Bianca manteve a expressão neutra, embora seu coração batesse acelerado. Havia algo na voz de Helena que soava como o prelúdio de uma armadilha. Então, continuou a matriarca, tenho uma oferta. R$1 milhão transferido para sua conta imediatamente. Em troca, você se afasta do meu filho e da confeitaria. Mantenho seu irmão em uma escola privada até a faculdade e financio qualquer curso de gastronomia que desejar em qualquer lugar do mundo, exceto Paris, obviamente. Arthur quase derrubou seu copo, o rosto contorcido em fúria e incredulidade. Como você se atreve? Está tudo bem, Arthur. Bianca interrompeu, sua voz estranhamente calma. Sua mãe apenas provou algo que eu já suspeitava. Ela encarou Helena diretamente, anos de dignidade silenciosa cristalizando-se em suas próximas palavras. A senhora realmente acredita que tudo no mundo tem um preço, não é? Que amor, integridade, sonhos compartilhados, tudo pode ser comprado ou vendido como ações na bolsa. Helena manteve a compostura, embora seus olhos traíssem surpresa pela reação controlada. Não seja ingênua, querida. Todo mundo tem um preço. Apenas varie a oferta até encontrá-lo. Esse é o problema, senhora Medeiros. Bianca sorriu genuinamente. Algumas coisas simplesmente não estão à venda. Ela levantou-se com uma graciosidade que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Arthur me ensinou que valor verdadeiro não se mede em cifras. E se a senhora não consegue ver isso, sinto muito por vocês dois. Enquanto Bianca caminhava para a saída, deixando mãe e filho à mesa, sabia que aquele confronto não seria o último. Helena Medeiros não era. Conhecida por aceitar derrotas facilmente, e os desafios que aguardavam o casal ainda estavam longe de terminar. Arthur a alcançou na calçada, seus olhos brilhando com algo que parecia muito com admiração e amor. Você continua me surpreendendo, disse, tomando-a nos braços. Bem, alguém precisava mostrar à sua mãe que algumas coisas ainda valem mais que dinheiro, respondeu ela, sorrindo contra o peito dele. O que nenhum dos dois sabia, enquanto voltavam para casa de mãos dadas naquela noite estrelada, era que a proposta de Helena seria apenas o início de uma série de tentativas cada vez mais desesperadas para separá-los, culminando em uma escolha impossível que Arthur teria que fazer no momento mais crucial de suas vidas. A doce fortuna ressurgiu das cinzas com uma força inesperada. A reabertura, 2 semanas após o incidente, atraiu multidões curiosas, parcialmente pelo burburinho em torno do romance entre o magnata e a ex-faxineira, mas principalmente pela qualidade excepcional dos produtos. As criações de Bianca rapidamente ganharam reputação na cidade. Seus macarons eram descritos como pequenas nuvens de perfeição por um crítico gastronômico influente, e a fila na porta tornou-se uma constante. O sucesso, porém, veio acompanhado de novos desafios. À medida que a data da viagem de Arthur para Paris se aproximava,
Agora, há apenas 3 semanas, a pressão aumentava em todas as frentes. Helena havia cessado os ataques diretos, mas adotara uma tática ainda mais perigosa: o silêncio estratégico. Não houve mais ligações, convites ou ameaças. Apenas o vazio perturbador que precede tempestades devastadoras. Numa manhã particularmente agitada, enquanto Bianca finalizava uma encomenda especial, Arthur entrou na cozinha da confeitaria com uma expressão grave, que imediatamente acendeu alarmes internos. Aconteceu algo, ela afirmou. Não uma pergunta. Ele assentiu, colocando um jornal sobre o balcão de mármore. Na primeira página da seção de negócios, uma manchete saltava aos olhos: Império Medeiros à beira do colapso. Ações desabam após rumores de crise familiar. É obra dela, Arthur disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Bianca já reconhecia como sinal de extrema preocupação. Helena está espalhando rumores entre investidores, insinuando que estou emocionalmente instável e tomando decisões impulsivas que comprometem o futuro da empresa. Bianca leu a matéria rapidamente, seu estômago revirando com cada palavra. O artigo citava fontes próximas à família, descrevendo como o herdeiro dos Medeiros havia abandonado projetos importantes para brincar de confeiteiro com uma funcionária de limpeza, pondo em risco milhares de empregos e décadas de construção empresarial. Arthur, isso é... Ela procurou palavras adequadas. Difamação. Você pode processar o jornal. Não é tão simples. Ele suspirou, sentando-se pesadamente em um dos bancos altos. O repórter foi cuidadoso em citar apenas fontes e apresentar tudo como preocupações de mercado. Legalmente estamos de mãos atadas. E pior, está funcionando. As ações caíram 12% desde ontem. Bianca sentiu o peso da culpa crescendo em seu peito. Tudo isso estava acontecendo por causa dela, por causa deles. Não vou deixar que destrua tudo o que construiu, disse com firmeza. Precisamos encontrar uma solução. Já tomei uma decisão, Arthur declarou, sua expressão subitamente resoluta. Vou adiantar minha viagem para Paris. Preciso estar lá pessoalmente para acalmar os Beaumont e outros investidores. Bianca sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Embora soubesse que este momento chegaria, a antecipação tornava tudo mais real, mais urgente. Quando? Perguntou, tentando manter a voz estável. Amanhã. A palavra pairou entre eles como um veredito final. Amanhã. Sem tempo adequado para a preparação emocional, sem transição suave. Entendo. Ela assentiu, voltando-se para a massa que ainda trabalhava, mais para esconder suas emoções do que por necessidade. Por quanto tempo? Arthur levantou-se, aproximando-se até estar diretamente atrás dela, suas mãos gentilmente pousando em seus ombros. Não sei ao certo. Semanas, talvez um mês. Depende do quanto a situação deteriorou. Ele a virou delicadamente, forçando-a a encará-lo. Bianca, quero que venha comigo. A proposta pegou-a completamente de surpresa. Para Paris? Mas... e a confeitaria? E Rafael? A equipe pode gerenciar a confeitaria por algumas semanas. Você treinou todos. Impecavelmente. Quanto a Rafael, ele já tem 17 anos e está terminando o ensino médio. Poderíamos pedir a Marlene para ficar de olho nele, ou ele poderia ficar com a Débora. É só temporário. Havia uma urgência na voz de Arthur que ia além da situação empresarial. Era como se ele temesse que, uma vez separados, algo pudesse se perder irremediavelmente entre eles. Antes que Bianca pudesse responder, o celular de Arthur tocou. Ele atendeu com relutância, sua expressão mudando para alerta total em segundos. Quando? Perguntou sua voz tensa. Estou indo para lá agora. Desligando, olhou para Bianca com gravidade. Minha mãe está no hospital. Teve um colapso durante uma reunião do conselho. Toda a cor abandonou o rosto de Bianca. Oh, meu Deus, Arthur, vá rápido. Ligo para o aeroporto e organizo tudo para amanhã. Ele hesitou apenas por um segundo antes de beijá-la rapidamente e correr para a saída. No último momento, virou-se. Você vai comigo amanhã? Bianca sentiu o peso da decisão em seus ombros. Paris significava deixar tudo para trás, mergulhar no mundo dele completamente. Significava confiar que o que tinham era forte o suficiente
para sobreviver não apenas à distância, mas também à pressão da alta sociedade parisiense, aos olhares de julgamento, à presença constante da tal Juliette e de outros que considerariam sua origem humilde uma mancha no Império Medeiros. "Vou estar no aeroporto", respondeu finalmente. Enquanto observava Arthur sair apressadamente, não. Conseguiu afastar a sensação de que forças invisíveis estavam trabalhando para separá-los. O timing da hospitalização de Helena, justamente quando Arthur decidira levar Bianca para Paris, parecia conveniente demais para ser coincidência. Horas mais tarde, enquanto arrumava uma pequena mala em seu apartamento, o telefone tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Senhorita Souza?" Uma voz masculina, formal e grave. "Aqui é Dr. Mendes, do Hospital Central. Estou ligando a pedido da senhora Helena Medeiros. Ela gostaria de falar com você, com urgência." O pedido era tão inesperado quanto perturbador. Por que Helena, à beira de um colapso de saúde, pediria para falar especificamente com ela? Instintivamente, Bianca soube que estava prestes a enfrentar a escolha mais difícil de sua vida. Uma escolha que testaria não apenas seu amor por Arthur, mas também seu próprio valor e tudo em que acreditava. O Hospital Central erguia-se imponente contra o céu noturno, suas janelas iluminadas como olhos vigilantes observando a cidade. Bianca atravessou o saguão principal com passos hesitantes, sentindo-se fora de lugar entre médicos apressados e enfermeiras eficientes. Na recepção da área VIP, uma mulher de expressão severa a estudou com desconfiança. "Estou aqui para ver Helena Medeiros", Bianca informou, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Ela pediu para me chamar. Sou Bianca Souza." Após uma verificação rápida, foi conduzida por corredores silenciosos até uma suíte privativa, onde o luxo tentava, sem sucesso, mascarar o ambiente clínico. Helena estava sentada na cama, não deitada como Bianca esperava de alguém que sofrera um colapso. Sua aparência era pálida, mas impecável, cabelos perfeitamente arrumados, rosto levemente maquiado, como se estivesse posando para um retrato da nobreza em convalescença. "Você veio?" Helena observou, dispensando a enfermeira com um gesto. "Confesso que não tinha certeza se atenderia meu chamado. A senhora queria me ver." Bianca respondeu simplesmente, permanecendo de pé próxima à porta. "Como está se sentindo?" Um sorriso frágil, quase autêntico, formou-se nos lábios de Helena. Pressão alta, estresse, nada que algumas semanas de repouso não resolvam. "Arthur está lá embaixo conversando com os médicos. Temos poucos minutos." Bianca cruzou os braços defensivamente. "Minutos para quê, exatamente?" Helena ajeitou-se na cama, seus olhos adquirindo aquele brilho calculista que Bianca já conhecia bem. "Para uma conversa honesta, de mulher para mulher. Sem jogos, sem manipulações. Apenas a verdade crua sobre o que está em jogo." Algo na voz de Helena soava diferente. Não havia o desdém habitual, apenas uma franqueza exausta que pegou Bianca desprevenida. "Eu amo meu filho, senhorita Souza. Pode achar difícil de acreditar considerando meus métodos, mas tudo que fiz foi para protegê-lo." "Protegê-lo de quê? De ser feliz?" Bianca não conseguiu conter a amargura em sua voz. Helena suspirou profundamente. "De repetir meus erros, de confundir paixão com amor duradouro, de descobrir tarde demais que mundos diferentes eventualmente colidem e que as diferenças que parecem irrelevantes durante o romance tornam-se abismos com o tempo." Ela fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante além da janela do hospital. "O pai de Arthur não foi meu primeiro amor, sabia? Antes dele, houve outro homem, alguém de origem simples, talentoso, determinado, como você. Alguém que me fez sentir viva de uma forma que ninguém mais conseguiu." A revelação inesperada deixou Bianca momentaneamente sem palavras. "O que aconteceu com ele?" "A vida aconteceu." Helena respondeu com um sorriso triste. "Minha família o considerava inadequado. Eu era jovem e rebelde, pronta para desafiar o mundo por amor. Mas então vieram as primeiras dificuldades, os olhares de julgamento, as portas que se fechavam para ele nos círculos que eu frequentava, a sensação crescente de que eu precisava escolher entre dois mundos
Incompatíveis. Ela encarou Bianca diretamente agora e escolhia a segurança, o caminho conhecido. Ricardo Medeiros oferecia estabilidade, posição social, um futuro previsível. Convenci-me de que amor era um luxo que poderia sacrificar por outros tipos de conforto. Isso é triste, Bianca comentou sinceramente. Mas não vejo como sua história se aplica a mim e Arthur. Ele não é como você. Não, ele é como eu era, corrigiu Helena. Idealista, disposto a lutar contra o mundo pelo que acredita. Mas o tempo muda as pessoas, senhorita Souza. E Paris não é apenas uma cidade, é um teste. Ela inclinou-se para a frente, sua voz baixando como se compartilhasse um segredo. Você sabe quem estará lá, não é? Juliette Beaumont, educada nas melhores escolas, fluente em 5 idiomas, parte do mundo que Arthur sempre conheceu. Ela o entende de formas que você nunca poderá. As palavras atingiram Bianca como pequenas agulhas, precisas e dolorosas. Está tentando me fazer desistir dele? Estou tentando poupá-los de anos de sofrimento gradual. Helena respondeu com surpreendente gentileza. Arthur acredita que pode equilibrar 2 mundos, o império que herdou e a vida simples que vislumbrou com você. Mas, eventualmente, terá que escolher. Ela pegou um envelope da mesa de cabeceira e o estendeu para Bianca. Sua passagem para Paris, como ele prometeu, está em seu nome, para amanhã cedo. A decisão é sua. Usar esse bilhete e descobrir dolorosamente que sonhos raramente sobrevivem à realidade ou... Bianca pegou o envelope com dedos trêmulos. Ou dar a Arthur a liberdade para descobrir seu verdadeiro lugar no mundo, sem o peso da culpa ou do remorso. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Bianca sentiu o mundo girar ao seu redor. A magnitude da decisão que enfrentava esmagando-a como uma onda. Por que está me contando tudo isso? Perguntou finalmente. Por que não simplesmente continuar com suas manipulações? Helena sorriu, um sorriso genuinamente triste. Porque meu colapso não foi inteiramente encenado, senhorita Souza. Os médicos encontraram algo mais sério durante os exames. Digamos que estou tentando corrigir alguns erros antes que seja tarde demais. Naquele momento, a porta abriu-se e Arthur entrou. Seu olhar saltou de sua mãe para Bianca, a suspeita imediatamente presente em seus olhos. O que está acontecendo aqui? Perguntou, aproximando-se de Bianca protetoramente. Apenas uma conversa esclarecedora entre mulheres, respondeu Helena suavemente. Não é mesmo, senhorita Souza? Bianca assentiu mecanicamente, o envelope queimando em suas mãos como um segredo pesado demais para carregar. Preciso ir, murmurou, evitando o olhar de Arthur. Tenho preparativos para fazer para amanhã. Saindo rapidamente do quarto, ela caminhou pelos corredores do hospital como uma sonâmbula, a mente repleta de imagens contraditórias. Arthur em Paris, brilhando em seu elemento natural. Ela mesma deslocada em festas elegantes, sempre a intrusa. O olhar de desaprovação que eventualmente substituiria o amor nos olhos dele. A confeitaria prosperando sem ela. Rafael seguindo seu próprio caminho. No táxi de volta para casa, abriu o envelope. Dentro estava não apenas a passagem para Paris, mas também um cheque com uma quantia significativa para a confeitaria. Dizia uma nota anexada na caligrafia elegante de Helena. Não era mais um suborno para afastar-se, mas uma segurança caso decidisse ficar. A escolha agora era genuinamente sua, sem coerção, sem chantagem emocional. E isso a tornava infinitamente mais difícil. Na manhã seguinte, sob o céu ainda escuro de São Paulo, Arthur aguardava ansiosamente no portão de embarque. Seu olhar alternava entre o relógio e a entrada do terminal, cada minuto de atraso aumentando sua apreensão. O voo para Paris seria chamado em breve e de Bianca nem sinal. Quando o anúncio do embarque soou pelos alto-falantes, ele finalmente aceitou a verdade que seu coração já sabia. Ela não viria. Com passos pesados entrou na aeronave, sentindo como se deixasse mais do que uma cidade para trás. Enquanto isso, na doce fortuna, Bianca abria as portas para o primeiro dia sem Arthur. O aroma de massa fresca e chocolate fino permeava o ar. As vitrines exibiam criações cada vez mais ousadas, e uma fila já se formava na calçada. Em suas mãos,
Um bilhete que deixara no apartamento de Arthur, explicando sua decisão. Não por medo do futuro, mas por respeito ao presente que haviam construído. Alguns amores precisam de espaço para florescer, havia escrito. Vá para Paris, descubra seu lugar no mundo. A doce fortuna estará aqui quando retornar, seja em 2 semanas ou em 2 anos. E eu também estarei, se ainda me quiser. Não como a mulher que você salvou, mas como a parceira que escolheu seu próprio caminho. As semanas se transformaram em meses. A confeitaria prosperou além das expectativas, expandindo para um segundo ponto, depois um terceiro. Rafael foi aceito na Faculdade de Engenharia, realizando um sonho antigo, e Bianca transformou-se na empresária que sempre soube que poderia ser, respeitada não por seu relacionamento com Arthur Medeiros, mas por seu próprio talento e determinação. As ligações de Paris eram frequentes no início, depois espaçadas, e finalmente cessaram por completo. O silêncio doía, mas Bianca compreendia. Era parte do processo que Helena havia previsto, a inevitável separação de mundos incompatíveis. Numa tarde de outono, quase um ano após a partida de Arthur, a sineta da porta da confeitaria tilintou. Bianca, ocupada finalizando um bolo de casamento elaborado, não ergueu os olhos imediatamente. Bem-vindo à doce fortuna. Em que posso ajudar? Perguntou automaticamente. Ouvi dizer que fazem os melhores macarrões da cidade. Respondeu uma voz familiar que fez seu coração parar por um segundo. Arthur estava parado do outro lado do balcão, mais magro, com uma barba curta que não tinha antes, mas com os mesmos olhos, intensos que pareciam enxergar além de todas as suas defesas. Não sei, respondeu ela, tentando controlar o tremor em sua voz. O que procura exatamente? Ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que sempre fora reservado apenas para ela. Uma parceira. Alguém disposta a expandir essa marca incrível para Paris, Londres, talvez Nova York. Alguém que entenda que amor verdadeiro não é sobre mundos que se encaixam perfeitamente, mas sobre criar um mundo novo, juntos. Arthur estendeu a mão sobre o balcão, não como o empresário poderoso que conhecera, mas como um homem oferecendo simplesmente seu coração. Minha mãe estava errada, sabia? Paris não era um teste para nós, era um teste para mim. E aprendi que sucesso sem propósito é apenas uma distração vazia. Meu propósito sempre foi você, Bianca. Não por quem você era, ou por quem poderia se tornar, mas pela forma como me faz querer ser melhor a cada dia. Bianca olhou para a mão estendida, depois para o homem que havia atravessado. Oceanos e preconceitos para voltar a ela. Não como salvador, não como benfeitor, mas como igual. Com um sorriso que iluminava todo o seu ser, ela removeu as luvas de confeiteira e colocou sua mão na dele. Parece que temos muito a conversar, sócio. Em um gesto que surpreendeu a ambos, Arthur contornou o balcão, tomou-a nos braços e a beijou profundamente, sem se importar com os clientes que assistiam encantados ou com a farinha que manchava seu terno italiano impecável. Porque algumas histórias não começam com "era uma vez" e não terminam com "felizes para sempre". Algumas histórias reais começam com moedas de pouco valor e terminam com a compreensão de que o verdadeiro tesouro nunca foi o dinheiro, a posição social ou o reconhecimento, mas a coragem de ser autêntico e a sabedoria de reconhecer um coração que ressoa na mesma frequência que o seu. E ao final, não importava de onde vieram, mas para onde estavam indo. Juntos por escolha própria, construindo um caminho que não pertencia nem ao mundo dele nem ao mundo dela, mas unicamente a eles. Legal. Otra vez se cayó. Si tu hamster se peleó con, bueno, básicamente cualquier cosa de semillas, su objetivo siempre fue arreglar el drama. Nuestra comida para hamster. Pero no nos vamos a ir de acá hasta que tengamos decente la casa. No, pero es a todos.
¿Qué tiene? Es la mejor canción que van a escuchar en Tenemos su vida. Pussy Queen. y para buscarlo necesitamos estar chetados. Pero primero voy a... No a la deforestación. ¡Qué bonito! Cabrona, me cae como la ñaña. Au. Ahora sí voy a tener... Bueno, toma un Hatsune Mai. Voy a ir a... Oye, ¿por qué hay tantas cosas en el mar? Es que yo pongo las canciones que más me dan risa, ¿ok? Increíble. Escuchándome se baña. ¿Cómo llegaron al spawn? Escuchándome se baña. Solo ya lo engaña. Agarré un poco. Murió, parece. Están hablando en el... Ella era súper correcta. Me gustaría tener de estos árboles de manzana cerca de la casa. ¿Saben por qué? Porque le da como el misticismo, onda así como de que, uy, una cafetería, una manzana. Toma Belcos. Exótico, no sé. Vicente. Y siento que este es como el bioma más feo de todos. Onda, no creo que nadie quiera vivir aquí. Oh, flop. Yo cuando flopeo. Si flopear fuera Esta es mi playlist cuando estoy muy enojada y necesito jugar canciones. así como... ¿Y de qué me sirve esa indicación, chica? Explícame. Yo. Oye, ¿y aquí a qué hora se hace de noche? ¿Se hace de noche siquiera? Pero ¿por qué la gente agarra Me volvió. cosas tan exóticas? El día va largo, literal. No, pero parece que ahora se está haciendo de noche. Hola, chau, chau. ¿Qué es esto? Esto no es. Pero esta canción no la puedo cantar. No me representa. No me representa para nada. ¿Dónde cojones está la cosa del herrero? Quiero escuchar... ¿Qué quiero escuchar? No sé qué quiero escuchar. Vamos a poner ya mi playlist de rock. Mi playlist de rock, que es la playlist más chill, así me callo el hocico un rato. ¿Les parece? A mí me parece bastante. yo crashaba el servidor cantando como imbécil. Black hole sun, once she come.
Want to wait away in black hole sun. Once she come, once she come. Hubiera hecho esto un poco más grande, pero bueno. Pam, pa, pam, pa, pam. Tan, ta, tan. Ta, tan. Ta, tan, ta, tan. Esto lo voy a reemplazar. Ya no, igual sí puede estar decente. Black hole sun, once she come. Want to wait away, black hole sun, once she come. No sabía cómo era, pensé que era... Chica, déjame, no te hice nada. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. ¿Pero por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre instalarse justo en los árboles que yo planté para cortar? A ellas. Bueno, las voy a dejar ahí. No, sí, ya se les pasó ya. Ojalá nomás no se vuelvan a instalar porque... va a estar complicado sacarlas. Se supone que con estas garras yo debería picar más rápido. Se supone, allegedly. Black hole sun, once she come. Want to wait away, black hole sun, once she come. ¿Para cuánto no alcanzará? Once she come. Want to wait away, black hole sun. Hay de decoración, ¿cierto? Yo tenía entendido que hay de decoración. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Ah, no me la conté. Ah, no, está bien. Porque esto va a ser mi casa, ¿vale? Y después abajo, no sé. Por aquí podríamos poner la cafetería. Digo yo. Voy a guardar mis cosas. No tienen el... para llevar las cosas así. Como el carry on.